O canal continua. Neemias, depois da construção, depois da reforma, faz um tempo de arrependimento, leva o povo ao arrependimento, à confissão, e agora ele caminha para fazer uma aliança com o povo. Esse é o momento da aliança, o momento que você vai se comprometer com Deus, e aí vai ter os desdobramentos, né, das vitórias, das bênçãos que a gente vai conquistando na vida. Mas primeiro, teve um procedimento muito importante para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. Não é simples assim, né? Exige sim de nós um arrependimento, uma confissão dos nossos pecados, para que as bênçãos do Senhor venham nos seguir. Então, hoje nós vamos dar continuidade e finalizar o livro de Neemias. E eu te convido a vir comigo, a aprender. Gente, tem muita coisa hoje para a gente falar, hein? Deus abençoe vocês que estão chegando. Deixa eu ver aqui quem está aqui comigo. Gente, que alegria toda manhã estarmos na presença de Deus. Para mim é um privilégio, né? Servir ao Senhor através do conhecimento, através da palavra, esse tempo de dedicar, né, a Deus com conhecimento. É tão bom, né? Tão bom estar nesse lugar de devocional. Amém? Tem sido bênção para você também? Deixa eu ver quem está aqui. Juliana, seja bem-vinda. Silva. Deixa eu colocar aqui. Coloquei aqui você. Bem-vindo, minha gente. Bem-vindo. Deus é bom. Deus é muito bom, né? Deus é bom demais. Sejam bem-vindos, bem-vindas nessa sala, nesse devocional. Gente, tô finalizando o livro de Neemias e hoje tem muito assunto pra gente falar, tratar, conversar. Jaque, bom dia, querida. Bom dia. Bom dia pra você. Esse devocional que nós estamos fazendo, tá, gente? Desde o início do ano, você que tá chegando hoje, ou você que tá vendo pelo YouTube, né, pela primeira vez, nós temos uma jornada que nós estamos caminhando aí desde janeiro, a gente conduzindo, né, o nosso povo que nos acompanha aqui. Nós temos um PDF com todas as leituras e vamos embora. No mínimo aí 6 por dia, a gente combinou de ler, né? Thalita, eu não tô conseguindo ler 3, não consigo ler, ouça. Então, assim, tem aplicativo de Bíblia, vai ouvindo, mas não pare de ter contato com a palavra, tá? E aí, durante as nossas segunda, quarta e sexta, eu destaco um assunto, eu destaco um livro, né, dentro desses que a gente está lendo, da Bíblia, e trago aqui pra gente poder falar, pra gente poder aprender, trazer aí chaves espirituais, tá bom? Mas nossa sequência vai embora, ó. Quem já tá na sequência aí, já tá em Salmos, né? E a gente vai ler a Bíblia toda, tá? Essa é a proposta da gente ler a Bíblia toda até o mês do ano, e se for o caso, passar um pouquinho, não tem problema. Mas o importante é que você tá em contato diariamente com a palavra. Bom dia, Ana. Bom dia, Silva. Ana Maria Cruz. Bom dia. Eita Deus, muito bom, bom dia. Então vamos orar para a gente começar nosso devocional. O livro de Neemias eu fecho hoje com alguns assuntos assim fortes, hein? É um aprendizado, então é importante você estar assim. Se você pudesse se comprometer de estar ao vivo, né? Todos os dias eu vou tirar esse horário para estar, e você já começa o dia como? Ó, cheia de palavra de Deus, da graça, de conhecimento, quem sabe até uma resposta de Deus que Deus já vai te dar agora. Então, ontem na nossa sala de oração, inclusive, gente, quero fazer um convite para vocês. Nós estamos todos os dias orando às 18 horas. Quem tá aqui na sala de oração comigo, quem tá pelo YouTube, comenta aí. Eu tô na sala de oração todos os dias às 18 horas, ou algumas vezes na semana eu entro. Então, Deus tem usado, né, nossas intercessoras. Nós somos um ministério online onde intercedemos pela sua causa, por vários temas, né, que a gente sabe que é importante, porque Deus precisa de intercessor na terra. Se você é uma intercessora, vem para esse lugar, vem orar. Ali Deus dá o escape. Nós falamos ontem sobre escape. Então, no domingo,
Todos os dias, Matalita, todos os dias, 18 horas. Aos domingos também, embora muitas pessoas estão na igreja, mas aqueles que podem estar, estão comigo aqui. E a gente faz um movimento, né, de oração, de adoração, de louvor. Ontem foi tremendo, né? Ontem quem estava na sala. Ontem foi um mover tremendo do poder de Deus, né? Sentimos a presença de Deus. Teve uma palavra liberada para nós sobre escape. Teve um louvor. E a gente sabe que o escape pode ser uma palavra que é liberada aqui. Deus te dá um escape através de um aconselhamento, através de uma mensagem. Você estava em dúvida de algo que quer fazer e através daquela palavra você teve um escape. Então, foi lindo demais ontem, ó. Foi mesmo. Eu saí do trabalho às 18. Amém, Deus abençoe. Entra no online, gente. A gente está fazendo na sala de oração, né? Dentro da comunidade do WhatsApp. Eu faço a chamada de voz e você entra ali. Vai ouvindo. Então, sempre tem uma mensagem de Deus. E eu creio que Deus tem feito ali maravilhas. Você pode participar, tá? Todos os dias, 18 horas. Sempre tem uma intercessora orando. Foi lindo, ó. Foi lindo demais. Isso aí. Vamos orar para a gente entrar e fechar hoje Neemias? Pai, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Eu chamo agora, Senhor, a presença doce, agradável, perfeita do Espírito Santo, para que Ele toma o primeiro lugar nessa live. Senhor, me inspira, me ilumina aquilo que eu preciso ministrar nesse dia, Pai. Que o teu povo venha receber, Senhor, essa palavra. Aquele que precisa de uma direção, aquele que precisa, Senhor, de uma orientação. Aquele, Senhor, que vai passar por algo que nem ele mesmo sabe, mas ele vai lembrar dessa mensagem e ele vai poder tomar a decisão, Senhor, certa. Em nome de Jesus, amém. Fica conosco, fica com teus filhos, Senhor, na casa deles. Aqueles que vão entrar pelo YouTube também, da mesma forma, o Senhor abençoe, Pai, no nome de Jesus. Gente, compartilha essa live, tá? Agora, se você puder, tem um aviãozinho. E também, quando tiver gravada lá no YouTube. Queridos, quando a gente... Última nossa live que nós fizemos, nós falamos sobre o capítulo 9, que foi o dia do arrependimento e da confissão do pecado, né? Tá gravada, tá lá no YouTube. Mas, na verdade, essa do dia 9, eu trouxe na sala de oração de guerra, né? Foi na sexta-feira. E eu vou colocá-la lá no YouTube, tá? Ela foi gravada e eu vou cortar ela, ainda editar, e vou colocar lá, tá? E a de hoje também. Então, foi tremendo, gente, de sexta-feira. Foi algo assim, muito especial, foi muito especial. Mas eu vou colocar lá pra vocês. Então, o que a gente vai ver agora? No capítulo 11, acontece algo aqui interessante, mas hoje a ênfase vai ser no último capítulo, tá? No capítulo 13. Deus, ele é muito lindo, né? Na sua palavra. Eu fico assim, falei, Deus tem resposta para tudo aqui, Senhor. No capítulo 10, gente, após a lei e a confissão coletiva que teve no 11, eu vou postar essa live ainda para vocês, foi feita na sala de oração, na sexta-feira. No capítulo 9, nós falamos sobre o arrependimento e a confissão. E agora no 10, após a leitura da lei e a confissão coletiva, né, os líderes, levitas e sacerdotes firmaram um pacto por escrito para obedecer aos mandamentos de Deus. Então, após uma confissão, após um ato de arrependimento, né, se traz diante de Deus. Foi lindo a live do dia 9, do capítulo 9. Tem toda uma instrução, uma orientação. Após isso, gente, vai para a nossa vida também. Agora você precisa fazer uma aliança, um compromisso de firmar um pacto com Deus, sabe? Para obedecer os mandamentos de Deus, comprometendo-se, no caso aqui no contexto deles, né? Eles comprometeram-se não casar com estrangeiros, porque quando Neemias chegou, estava uma bagunça. Eles não obedeceram nada da lei, então vamos botar a casa no altar. Vamos colocar as coisas no lugar. Antes de construir os muros, antes de edificar, Neemias e Esdras chegaram botando a casa no lugar. Isso, gente, a gente aprende. Não adianta querer ir para a presença de Deus pedir coisa.
Ah, Senhor, me dá. Ah, Senhor, realiza. Ah, Senhor, faz. E a casa tá uma bagunça. Eu falo a casa espiritual e também física. Exemplo. Você tá vendo coisas dentro da sua casa que são altares que Deus não se agrada? Remove dali. Ah, músicas que não edificam o nome do Senhor. Conversa dentro de casa. Fala, essas coisas aqui a gente tem que tirar. Ah, é bebida, excesso de bebida. Vamos ter que tirar um pouco desse negócio aqui, porque nós somos crentes. Ah, os filhos estão fazendo o que quer. Vem cá, vamos conversar. Aqui é casa de crente. Eu estou pregando para cristão aqui. Estou falando para cristão que se arrependeu do seu pecado, que confessou. Agora tem que botar as coisas no lugar. Foi que Neemias e Esdra fez. Tá? Casamento, tá? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque não adianta a gente ficar pedindo e não ajeitar a casa. Aquilo que está no teu alcance. Mas Thalita, mas eu não consigo. Busca ajuda. Por isso tem o Ministério Vida Plena. Nós temos uma mentoria para te orientar, para te ajudar, para te trazer ferramenta, capacitação, para você buscar, para poder saber o que vai fazer. Então, senão você vai ficar orando o tempo todo e tá vendo o barco indo. Tem hora de agir. Então, Neemias e Esdra entrou para construir o muro, porém eles visualizaram o que estava acontecendo e falou, meu Deus, e agora? Todo mundo casado com mulher estrangeira e a lei de Deus falava para não. Eu vou falar mais isso no final da live, algo muito sério sobre essas coisas, tá? Então, ele foi botando. Então, no capítulo 10 aqui, eles firmaram um compromisso. Comprometeram-se a não casar com estrangeira, observar o sábado, ou seja, ninguém que estava nem aí para descanso, estava trabalhando direto. Então, o sábado mostra pra gente o quê? O tempo de descanso, o tempo de respirar, parar, dar uma pausa. Isso é importante para nossa vida cristã também, tá? Cancelar as dívidas no 7º ano, no caso deles, sustentar o templo com ofertas e primícias. Então, dentro desse capítulo 10, eles foram ajustando o que estava fora do lugar. Eu vou desenvolver esses temas aqui com vocês hoje. Então, cancelar as dívidas. Então, tem dívida, vamos resolver esse negócio. Como é que eu faço para resolver, meu Deus? Então, este compromisso visava alinhar a comunidade aos preceitos divinos e assegurar a pureza religiosa. Então, gente, não mudou no dia de hoje. Não é porque você está no tempo da graça que a casa tem que ficar, do jeito que tem que ir, porque eu já estou salva. Não, aí você quer ter uma vida abundante na terra, próspera, eu preciso ajustar as coisas. Então, houve um tempo de confissão, de arrependimento, e agora no capítulo 10 eles estão ajustando a casa. Amém? Glória a Deus. Amém? Vai apertando o cinto aí que o negócio vai ficar mais estreito. Deus abençoe Simone, Beatriz, Rejane. Deus abençoe Isabela, querida, minha filha. Bora lá. Então, quem tá me seguindo aqui, nós estamos numa semana de devocional, tá? O nosso devocional é isso, é Bíblia. Orientação bíblica. Nós estamos aqui. E pega aí, Deus está falando. No capítulo 11, o que acontece agora aqui no 11? No 11, repovoamento de Jerusalém. Agora no 11, relação dos que ficaram morando em Jerusalém, os que ficaram morando na cidade de Judá, os residentes nas aldeias. Gente, parece assim, por que eu tenho que saber isso? Tudo isso tem um sentido, tá? Na Bíblia e traz também um sentido para nós, tá bom? Tem sentido na Bíblia e traz um sentido para nós. Então, para revitalizar Jerusalém, 1/10 da população das outras cidades foi escolhida por sorteio para habitar na capital. Líderes e voluntários também se estabeleceram lá. Quando você vai lendo a relação das pessoas, né, que vieram, que estavam se organizando, você vê muitos nomes aqui, Jeremias, você vê Isaías, você vê muitos nomes importantes, profetas da história, que vieram para reorganizar, estavam no cativeiro. Então, essa volta de reorganização da casa também é importante para a nossa vida, né? Colocar as coisas no lugar. Quem tem que ficar, quem tem que ir, quem tem que
continuar na nossa vida, quem tem que sair. Então, tudo isso tem sentido pra gente, tá? Então, mostra que dentro de um processo de restauração, né, que eu tô falando desde o capítulo 9, que houve a confissão, houve o arrependimento, e aí no 10 eu tô falando pra vocês que eles colocaram a casa no lugar. Então, nesse processo de restauração da nossa vida, e isso é uma das coisas que a gente trabalha aqui no Ministério Vida Plena, é o caminho de volta, é o caminho de reestruturar. Isso vai depender de mim e de você, reestruturar a casa, tá? Botar as coisas no lugar. Quem é que tem que ficar na minha vida? Vai ficar. Senhor, quem é que tem que sair da minha história? Vai ter que sair. O Senhor vai afastando e você vai afastando. É aquelas amizades, é aquele relacionamento que não é para ficar mais, né? Que é aquele contato que não queria nada com Deus, só queria bagunçar. Então você vai começar a botar ordem na casa. Pegou? Tá? Então, foi o que está acontecendo aqui no 11. No 12, a dedicação dos muros e organização litúrgica. Então, agora, o que acontece aqui no capítulo 12 de Neemias? O capítulo descreve a cerimônia de dedicação dos muros de Jerusalém, com cânticos, com sacrifícios, né? 2 coros percorreram os muros em direção ao apóstolo, encontraram-se no templo para a celebração conjunta. Além disso, são listados sacerdotes levitas desde o retorno do exílio, destacando a continuidade e a importância do serviço religioso na vida comunitária. O que a gente aprende aqui no 12? Ele destaca as importantes pessoas, né, como os sacerdotes levitas. É restabelecer agora o culto na tua vida. É restabelecer o devocional, a vida cristã, a ação de graça, sabe? Então, olha quantas coisas a gente pode tirar de aprendizado. Ele restabeleceu agora a vida litúrgica. Quem é que vai fazer a cerimônia, a dedicação, os cânticos? Quem é responsável pelo cântico? Então, dentro da nossa vida, trazendo para a nossa história, né, de vida, de reconstrução, é aquele momento que você restaura o seu altar, você passa a louvar, você passa a dedicar a sua vida, um tempo para Deus, que você, né, antes de... vamos ver, sobrar tempo eu faço, sobrar tempo eu vou. Restaura agora esse altar, em nome de Jesus, entende? E aqui a gente vê Neemias com todos os detalhes restabelecendo a vida novamente, a sua comunidade. A mesma coisa acontece com a gente. Dentro da nossa casa. Tem hora que a gente tem que fazer essa volta, essa reconstrução. Quanto tempo a gente ficou na religiosidade? Vamos pro culto, volta. E daí vai pra vida, resolve ali, resolve aquilo lá. Eu tô falando de relacionamento com Deus. De você entender que chega o tempo de ser menino. Chega o tempo de escravidão. Sai lá do tempo de ser mandado pelos outros. Agora você é responsável pela sua história. Para você corrigir e levantar agora o altar na tua casa. É você. Amém? Tá fazendo sentido para você? Deus está falando contigo aí? Você vai restabelecer os altares da sua vida pessoal. Se os outros, você botou a casa em ordem, se os outros não querem, você quer. Você faça. Você restabeleça. Daqui a pouco tá vindo todo mundo. Daqui a pouco eles vão ser beneficiados pelo aquilo que você está plantando. Amém? E agora, gente, nós vamos continuar aqui nesse processo. No capítulo 13, e aí eu vou desenvolver mais o 13 aqui com vocês, durante uma ausência de Neemias, práticas contrárias à lei foram adotadas. Então Neemias agora volta, né? Ele foi liberado pelo rei, né? Quem está acompanhando a história, e agora ele volta lá para o seu ofício, para trabalhar. Mas aí, quem ficou responsável lá para dar continuidade, né? Neemias voltou, Neemias era tipo um governador, né? Começaram a bagunçar o coreto. Então, durante uma ausência de Neemias, práticas contrárias à lei foram adotadas.
um aposento do templo foi cedido a Tobias. Quem era Tobias, gente? Lembra? Eles eram inimigos de Israel. Os levitas não receberam o sustento adequado que os levitas precisavam receber. Ninguém estava levando mais o dízimo. Eu vou desenvolver isso aqui. O sábado foi profanado. O casamento com estrangeiros começaram a ocorrer novamente. Então, Neemias agora voltou para o rei Artaxerxes, mas depois passou um tempo. Ele falou, eu vou voltar lá para ver como que estão as coisas. Então a gente aprende algo aqui. Às vezes a gente vai cair num limo, né? Num costume. Presta atenção. A gente começa na nossa vida, na nossa caminhada, fizemos todo esse movimento, né, de restauração, passei pelo processo de libertação, passei pela mentoria Vida Plena. Deus fez algo transformador na minha vida, eu restaurei os altares, coloquei a casa no lugar. E a gente começa a cair no costume. Esse aqui é o problema. E as coisas, e Tobias e Sambalat simbolizam o adversário, que ele vai querendo de alguma forma entrar novamente para conquistar espaço. E no descuido nosso ele entra. Então vamos lá. Aqui, nesse contexto, no capítulo 13, eu quero que você abra aí, né? Do capítulo 13, nós vamos ver o desenvolvimento disso. Amém? Deus é bom, né? Olha quanta coisa a gente aprende aqui. Neemias, no capítulo 13, destaca a necessidade de contínua vigilância espiritual, tá? Contínua vigilância espiritual. Porque não pode ceder, gente. Porque Tobias e Sambalat, ó, é coisa assim, é detalhezinho, entendeu? Eles não são fogo, o inimigo não tem pressa. Quem aqui já viu o filme que eu indiquei? Inclusive eu indiquei esse filme, se você ainda não viu, Oficina do Diabo. Ele fala assim, não tem que ter pressa. Uma hora ele fica só sondando a gente, né? Então, no capítulo 13, Neemias agora, ele destaca a necessidade de contínua vigilância espiritual e compromisso com os princípios divinos. Então, após um período de ausência de Neemias, práticas contrárias à lei de Deus foram adotadas pelo povo de Israel, exigindo ações corretivas, enérgicas de Neemias. Ele foi enérgico por parte de Neemias ao retornar a Jerusalém. Viu, Jaque? É isso aí. É pra gente pensar. Né? Então, vamos lá. Primeiro, principais reformas importantes, né, implementadas por Neemias. Aqui no capítulo 13, fala que naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo e nele achou-se escrito que os amonitas, os moabitas, não deveriam jamais entrar na congregação, né? Jamais entrar na congregação de Deus. Eram povos que eram inimigos do povo de Deus, porque não tinha ido ao encontro de filhos de Israel, enfim, tinha uma história aqui com eles, que eles deveriam ser banidos. Tobias é expulso do templo. Então, antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, presta atenção, Neemias 13, 4, 5 agora. Parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositava as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros e sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém. Quem está falando isso aqui? Neemias. Quando isto aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano do rei Artaxerxes, eu tinha voltado para junto do rei. Ou seja, Neemias se ausentou.
E aí um parente próximo, né, do encarregado que ficou lá, que Neemias deixou, ele abriu exceção, que era justamente Tobias. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias. Aí, gente, a gente precisa aprender algo. Nessa nossa caminhada de restauração, né, de confissão e de alinhamento com Deus para a nossa vida de santificação, às vezes a gente pode ceder, né? Porque a pessoa fala assim, né? Às vezes é uma pessoa muito próxima de você, às vezes é um parente, né? E ele fala assim, não tem nada a ver. Deus já falou com você, você restaurou aquele altar. E essa pessoa chega pra você e fala assim, não tem nada a ver, dá pra você tomar um vinho. Mas você sabe que você já se alinhou com Deus, que ia afastar de várias situações, inclusive da bebida, né? Tô dando um exemplo da bebida, tá, gente? Mas pode ser várias coisas. Você já tinha feito um alinhamento com Deus que você não ia comprar em excesso, você não ia gastar mais aquele cartão. Você já tinha feito um alinhamento com Deus em que você ia fazer um devocional diário. Então, assim, tantas coisas que a gente faz um alinhamento, né? Mas alguém chega e fala pra você, não tem nada a ver. Acho que uma vez ou outra você pode. E aí você vai relaxando. Foi o que aconteceu lá. Aí foi entrando, foi fazendo concessões. E aí, Neemias volta. Neemias descobriu que Tobias, um adversário dos judeus, havia sido acomodado em uma câmara do templo destinada a armazenar ofertas e utensílios sagrados. Indignado, Neemias expulsou Tobias e purificou os aposentos, restaurando a santidade do templo. Então, gente, eu preciso e você nos indignar com determinadas coisas. Elas não podem voltar. Elas não podem voltar aquilo que a gente já reparou. Aquele altar que a gente já reparou, a gente precisa se indignar e falar assim, não aceito voltar. Então, no versículo 8 diz assim, Neemias 13, 8. Isso me deixou tão irritado que tirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificasse as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Então você vai ter que agir. Tem coisa que na tua vida, na tua casa, é você que vai ter que mover, retirar. No tempo certo, da maneira certa, com estratégia. Com estratégia do alto, sabedoria, ele removeu, tá? Outra coisa que ele fez, restabelecimento dos dízimos e oferta. Então, também soube que as porções dos levitas não estava sendo dada a eles, de maneira que os levitas, os cantores que faziam o serviço, tinha fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei por que a casa de Deus ficou abandonada. Gente, a gente precisa voltar na história um pouco. E eu vou lá em Malaquias. Muitos dos nossos pastores na igreja leem isso aqui para poder falar de dízimo. Vou dar uma pincelada aqui, mas dentro da nossa mentoria, tem uma mentoria lá sobre finanças. E na segunda mentoria que eu vou fazer agora, eu vou fazer uma aula ao vivo falando sobre prosperidade, sobre finanças novamente, com mais atualizações. E você vai poder participar, você que vier para a segunda mentoria, tá? Vai ficar gravado lá. Então, Natalita, eu queria participar, já participei da primeira. A gente vai abrir para você também participar. Só você ficar atenta para esse dia dessa aula. Preste atenção aqui. Lá em Malaquias, tem um texto. Se você está com a sua Bíblia, você abre aí. Malaquias 3, a partir do versículo 6. Fala assim, o roubo contra Deus. Por quê, gente? Existia uma lei
que os levitas, os sacerdotes, profetas, eles tinham o dever de cuidar do templo, fazer arrumação, preparar tudo para as pessoas, oferecer os sacrifícios, tarará, adoração, tarará. Eles ficavam ali. Por isso eles não tinham trabalho, eles não tinham possessões, eles não tinham posse, tá? E aí o que aconteceu? Ninguém mais cuidou dessa área. Os levitas tiveram que abandonar o templo e ir trabalhar no campo, mas não era esse o projeto. Então, quando está aqui em Malaquias, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos. Lá em Malaquias 3:6. E não guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Vocês estão perguntando. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? E ainda pergunta, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Então, esse texto aqui tem a ver com isso que a gente está lendo aqui em Neemias. O povo abandonou os compromissos com o templo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. É o único texto na Bíblia que Deus faz assim, ó, me coloca em prova, se eu não vou abençoar. Gente, aqui estava falando para os levitas, os sacerdotes, os capítulos aqui de Neemias. Vamos voltar para Neemias. Lá em Neemias, no capítulo 13. Porque a casa de Deus ficou abandonada. Neemias 13, 11. Reuniu os levitas, os cantores, e os restituiu aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, aos depósitos, porque tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, ele vai falando aqui quem ele pôs lá para colocar, para cuidar, né? Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os irmãos. Então, Neemias agora vem restabelecer também os dízimos e as ofertas, observando que os levitas e cantores haviam abandonado seus deveres, devido à falta de sustento. Neemias confrontou os oficiais e restabeleceu a prática de trazer dízimo e oferta ao templo, garantindo o sustento adequado aos seus religiosos. Então, gente, aqui é algo pontual para esse povo que estava acontecendo essa situação. Thalita, eu vou trazer para os dias de hoje, tá? E aí a gente fecha falando também na observância do sábado. Ele também chamou todo mundo na responsabilidade. Naqueles dias vi que em Judá havia homens no sábado pisavam uva nos lagares, traziam trigo, ou seja, não observaram o dia do descanso. E aí ele foi, fechou a porta do templo, ninguém entra aqui, jogou os cambiadores para fora, falou, aqui ninguém entra, ninguém vende, ninguém faz nada. Neemias percebeu que o sábado estava sendo profanado com atividades comerciais. Ele ordenou, fecham os portões de Jerusalém durante o sábado e posicionam guardas para assegurar que o dia fosse santificado. Gente, a Bíblia tem detalhes para tudo. Deus não falou lá na criação, logo lá em Gênesis. Ele foi criando todas as coisas, foi criando. No 7º dia ele descansou. Isso mostra pra gente que não é bom e não é bíblico que você não tire um tempo de descanso. Se você trabalha direto, não tem tempo pro Senhor, não tem tempo pra casa de Deus, pra adoração,
não tem tempo para estar em comunhão com os irmãos. Isso não é bom. A Bíblia nos dá essa instrução. Tem um tempo de descanso. Eu estou precisando por um período, ok. Mas você precisa separar o seu altar, o seu tempo para Deus também. Tá? Cultuar, adorar, ler Bíblia, comunhão com os irmãos. Tá bom? Então Neemias voltou também para restaurar isso novamente. Outro conflito que estava lá, gente, confronto aos casamentos místicos. E aí eu vou trazer uma aplicação prática para os dias atuais de tudo isso que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Neemias encontrou judeus casados com mulheres de povos estrangeiros, resultando na perda da língua e cultura judaica, ou seja, estava uma mistura, deixaram entre as crianças. As crianças já começaram a ficar aprendendo várias línguas, né? E perderam a língua deles materna, né? Ele repreendeu os culpados, enfatizando a necessidade de preservar a identidade e fé do povo de Israel. Preservar a identidade. Sabe qual é o problema de nós? De nos misturar demais com isso, vai ali, absorve um pouco daqui, absorve um pouco dali, e a gente começa uma mistura, a gente perde a nossa identidade de filho, de filha de Deus. O povo olha e fala assim, isso é um aspecto, tá? Tem o casamento e tem esse aspecto também que eu tô trazendo. Quando a gente mistura demais, a gente perde a identidade de filho. As pessoas olham, não te identifica como um filho de Deus. Muitos pegam um pouco da cultura, tá? Um pouco da cultura, e eu vou fazer isso, eu quero andar assim, eu quero andar assado. O povo de Deus, ele tem uma língua. Ele tem uma linguagem santa. O povo de Deus, ele tem uma roupa santa, uma roupagem espiritual e física também. A gente não pode andar de qualquer maneira. A gente tem culturas diferentes. Eu não vou entrar em rodas que não cabe a mim. Eu tenho uma identidade de filha, eu tenho identidade de filho. Consegue entender isso? Então vamos lá. Sobre a pureza. Zelo pela pureza espiritual. Assim como Neemias purificou o templo, somos chamados a examinar e remover influências que comprometem nossa integridade espiritual, mantendo nossos corações e comunidades alinhados com valores divinos. Então não tem jeito. O mundo pode estar aderindo a movimentos ideológicos, mas o povo de Deus, ele mantém valores divinos. Nossos valores é esse e acabou. Respeito, entendo, né, que é uma decisão, que é uma vontade sua, mas os valores divinos eu mantenho na minha vida, na vida daqueles que estão debaixo da minha autoridade. Você entende isso? Isso precisa ser claro dentro da sua casa, claro no seu processo de cura. Bom, e aí, quando foi na questão do compromisso com o sustento da obra, a negligência nos dízimos, né, levou ao abandono dos deveres levíticos. Isso nos lembra da importância de contribuir fielmente para o sustento das atividades religiosas e comunitárias, reconhecendo nossa responsabilidade, abençoando pessoas. Então, isso traz para nós também que exige de nós essa também percepção de abençoar a igreja, que tem uma atividade religiosa que mantém, né, para manter toda aquela estrutura, para você estar indo ali cultuando. Agora, que isso seja entendido que não é uma obrigação, é uma honra de fazer isso, tá? Eu não vou pro inferno. Não, Nathalie. Não. Então, se a igreja falar para você, você vai pro inferno se você não der o dízimo. Não.
a graça, a salvação. Agora, se eu sou crente em Jesus Cristo, se eu tenho esse entendimento e esse compromisso com o reino, eu vou ser uma pessoa ofertante, eu vou ser uma pessoa dizimista. Entende? Então, aquele estudo de Malaquias se refere a essa situação aqui. Que todo mundo abandonou a contribuição, os levitas teve que voltar para trabalhar. E eles não podiam voltar para trabalhar. Então, no dia de hoje, por exemplo, as lideranças, né, pastorais, elas se dedicam ao culto, à liturgia, ao ensino, pelo menos deveria, né, se dedicar. E é justo e é bíblico elas serem abençoadas. As lideranças, a igreja, porque você está indo ali receber um alimento espiritual. Aqui no Ministério Vida Plena, você pode ofertar, você pode abençoar isso aqui. Quantos alimentos Deus tem derramado aqui? Por exemplo, eu me dedico muitas horas, muito estudo, muito investimento para poder trazer uma mentoria para vocês. Tem lá PDF, tem lá mais de 2 horas em cada vídeo de aula ao vivo que eu fiz. É tempo, é dedicação, é investimento que eu fiz. Então é justo eu ter o retorno disso, de Deus abençoar, porque eu estou abençoando pessoas. Entendeu? Então os levitas, eles trabalhavam no templo para ter manutenção. Então, quando você entende isso, oferta, dizima um ministério, uma casa, uma igreja que você está sendo alimentada, Deus vai te honrar por causa disso. Que você honrou aquela pessoa, você honrou aquele ministério. É honra, queridos. Tá? Então, se eu estou assentada, se eu estou me alimentando, se eu estou tendo bênção, eu vou honrar onde eu estou sendo alimentada. Tá? É isso, tá? Mas não é... Você precisa trabalhar isso no seu coração, tá bom? Então, tem pessoas que honram aqui, me ofertam na minha vida e eu libero sobre ela muitas bênçãos, tá? Thalita, eu posso dizimar porque eu não estou em igreja nenhuma no seu ministério? Pode. Porque eu tenho gerado valor, eu tenho gerado alimento para esse tempo, para essa casa. Eu tenho dedicado meu tempo, tenho dedicado meu suor. Então você pode. Entende isso? Tem alimento sendo liberado aqui. Glória a Deus. Então, condenação agora do casamento, gente. Aí então ele falou da lei do descanso, né? Do sustento. Ele também falou a respeito da lei do dia do descanso, né? A profanação do sábado por atividades comerciais, destaca a necessidade de reservarmos tempo para descanso. Então isso aqui ficou bem claro para a gente. Equilíbrio nas nossas responsabilidades, tá? Profissionais com a vida espiritual. Então olha só, eu preciso ter equilíbrio, tanto no profissional quanto no espiritual, tá? É lamentável igrejas que não incentivam, né, os seus pastores que trabalham ali ano a fio para poder tirar um tempo de descanso com a sua família, passear. É bíblico, gente. Pastor pode sair sim, ele tem direito, ele pode usar o recurso que ele recebeu para poder. É bíblico. Porque ele dedica o ano todo. Entendeu? Não precisa sair escondido, porque se eu falar que eu fui, os irmãos... A igreja tem que trabalhar essa mentalidade, tá? Então a partir de então, nós adotamos isso. Isso tem sido muito bom para mim, no meu casamento, nos meus filhos, para mostrar que nós estamos aqui me dedicando, me dedico horas e horas. Para eu estar aqui com você, eu já acordei desde 5 horas, né? Preparando todo o ambiente, voltando um pouco mais, meditar naquilo que Deus quer liberar aqui. Então, tem todo um trabalho de dedicação. Aí, o que eu fiz, né? Deus colocou no meu coração. Todo final do ano, nós fazemos um passeio com o Ministério Vida Plena, tá? Eu faço um passeio com a minha família, algum momento durante o ano, e eu faço um passeio com vocês,
pra gente descansar, passear. E dentro desse passeio, tem um momento da gente ali conversar, né? De troca, de conversa, de oração, de uma palavra pastoral. Mas a gente passeia, a gente se diverte, a gente ri. Tem gente aqui que vai no passeio, deixa eu ver aqui. Quem vai aí comigo no passeio? Tá travando aí, gente? Então vamos embora, Jaqueline. A próxima turma aí vem, você vai ser mentorada. Eu vou, olha aí. Então a gente faz passeio. Mantalita, eu quero ir nesse passeio. Eu acho que ainda, não sei, acho que não tem mais vaga não, né, Juliana? Depois já entra em contato com a Juliana aí, deixa o seu nome, porque se surgir vaga, você está na lista de espera. Então esse ano nós vamos para Campo do Jordão, né? Eu sempre procuro fazer algo com muita antecedência para você se planejar, né? Pensão completa. Você tem o café da manhã, almoço e janta. Tem um ônibus que eu alugo. O ônibus é um ônibus semileito para você ir com conforto. Porque eu quero fazer algo, não é para poder, quero ganhar dinheiro, não. Nem ganha tanto assim. É mais para você e eu estarmos juntos, para a gente poder ter nosso tempo de descanso. Porque quando eu entendi esse negócio do descanso, eu falei assim, eu não vou ficar só para mim, não. Eu vou oferecer. Então eu comecei a fazer, né, quando eu estava na igreja, para as irmãs, e agora eu tô abrindo para famílias crentes. Ó, eu também vou, Glória, eu vou. É forte, né, gente? É muito bom amanhecer ali a gente junto, toma um café, daqui a pouco a gente sai pra passear e vai lá no teleférico e a gente anda de trenzinho. É um momento de comunhão entre os irmãos e irmãs, né? É muito bom. Todo ano eu faço, tá? Então você vai se preparando aí todo ano, no final do ano, geralmente no finalzinho de novembro, início de dezembro. Então a gente faz essa comunhão com vocês. Vai ser lindo. Olha aí. Rapidinho, olha. Já vamos entrar em abril. Vocês têm noção como é que o tempo tá passando rápido? Daqui a pouco vai faltar 6 meses. Gente, tá correndo. Misericórdia. Jesus já tá voltando. Mas enquanto, olha, ai, Mantalita, tá acontecendo um monte de coisa. Você é crente em Cristo Jesus? Vai viver a vida em Cristo Jesus. Continua fazendo aquilo que você tem que fazer, se planejando. Se Jesus voltar, a gente vai embora. Vai ficar tudo aí para quem ficar e para o anticristo. Eu quero estar na glória, né? Amém? Lá tem um jardim fechado, né? Tem? Acredito que sim. A cidade é muito bonita, né? Vai ser Campos do Jordão. Então, gente, pra gente finalizar do descanso que eu tô falando pra vocês, se planeja. Sabe, eu não descansava não, tá? Eu era direta ali na igreja, não tinha planejamento. Então, quando eu fui resolvendo a minha história dentro da libertação, quando eu fui colocando a casa no altar, inclusive essa área também eu fui reajustando. E isso fez toda a diferença pro meu casamento, pra minha família, pros meus filhos. Eu quero ajudar vocês a entenderem isso, tá? A planejar, a sair. Mantalita, eu não posso ir para um lugar longe. Faz passeios pequenos, começa pequenos, como eu comecei, tá? E a gente vai, às vezes eu vou ali na Costa Verde, dou um passeio, vou em algo aqui perto, na Rio das Ostras, onde minha irmã mora, faço um passeio. Mas isso já dá um descanso para nossa mente. Se alegria, o Senhor se alegra em ver os seus filhos também se alegrando. Amém? Olha aí, é isso aí. Amantiqui, isso aí. Vamos ver se vai dar para ir lá. Se der, a gente vai também. Vamos ver se dá para ir no nosso trajeto, tá bom? Pra gente finalizar, gente, eu quero falar sobre a preservação da identidade, né, e valores, o casamento. O casamento misto, que é o que estava acontecendo aqui, e que Neemias reprovou, porque ele estava baseado aonde, Mantalita, para ele poder fazer o que ele fez? A lei. A
prioridade, gente, é a observância da lei. Entenda isso. A gente erra, a gente comete pecado, mas a gente precisa voltar para o lugar onde a gente tem que estar. Então, os casamentos mistos que levam à assimilação cultural alertam para a importância de mantermos nossos valores e a tradição, especialmente em contextos onde influências externas podem diluir princípios fundamentais. Então, vamos lá, eu quero falar algo aqui sobre essa parte do casamento. O que acontece com os casamentos fora do padrão de que Deus estabeleceu para nós? Então, para quem vai casar, para quem já está casado, cada caso é um caso, tá? Eu preciso entender isso. Mas o casamento, por que a Bíblia ela nos adverte em relação a esses casamentos interreligiosos? Onde os cônjuges pertencem a diferentes tradições, né? Podem apresentar desafios significativos na preservação da identidade e valores espirituais. Então, essas uniões exigem o quê? Diálogo aberto, respeito mútuo. Então, o que estava acontecendo aqui? Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod e a outra do seu respectivo povo, mas não sabia falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. E aqui, gente, abre o texto para você ver. Neemias, no capítulo 13, eu até dei uma risada aqui. Eu falei, gente, ele era enérgico. Quando ele viu que o povo casou com mulheres estrangeiras e que os filhos não sabiam nem falar a língua deles, mas falavam de outros povos, de outros deuses. Olha o que ele falou aqui, no versículo 25. 13, 25. Eu os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os cabelos deles. A ira dele foi tão... Imagina a cena. Quando eu vi que eles casaram com mulheres amonitas e se envolveram, os filhos deles estavam, não sabiam nem falar a língua, eu espanquei, amaldiçoei e arranquei os cabelos deles. Imagina a cena. Hoje em dia, se tu falar alguma coisa, tu já é punido, né? Tu já recebe até uma advertência. Imagina tu arrancar o cabelo e tu... E eu fiz jurar em nome de Deus, dizendo, não dei mais as suas filhas em casamento aos filhos deles. Nem escolha mais as filhas deles para os seus filhos, para vocês mesmos. Jura agora. Eu quero que vocês juram diante de Deus. Não foi por causa disto. Aí aqui, gente, olha como que Neemias estava na unção, cheio da graça aqui. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou. Quantas mulheres rei Salomão casou? 700 princesas, 300 concubinas, 1000 mulheres. Ele falou assim, não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por Deus. E Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Esse é o problema de casar com pessoa com jugo desigual, diferente da sua religião, diferente da sua cultura, dos seus valores. Não tenta converter a pessoa. Não tenta converter. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiel a nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? E aí serve para homem também, tá, gente? Casando com homem, diferente daquilo que você foi criada. Ah, irmã Thalita, eu fui criada na casa do Senhor, né? Mas aí na minha juventude eu dei uma fugida, eu saí um pouco da presença de Deus e eu conheci um rapaz, sabe?
Aí nós namoramos e nós casamos. Só que eu tenho uma história, eu tenho uma aliança. Foi o que aconteceu aqui, é a mesma coisa. Eles saíram da presença de Deus um tempo. Quando Neemias volta para restaurar o muro e ver essa bagunça que está lá dentro, eles deram uma fugida, casaram com outras mulheres. Agora, eu quero ir para a igreja, eu quero servir o Senhor, mas ele não quer. Agora, eu quero criar meu filho no caminho do Senhor, mas meu marido falou que não. Não. Ele vai ser criado assim, do jeito que ele tem que ser. Ele quer levar ele para outra cultura. E agora eu tenho... Entende, gente? A gente só vai ver o problema lá na frente. Foi isso que Neemias está falando aqui. Entre muitas nações não havia rei semelhante, mas ele foi, casou com mulheres estrangeiras e fez cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês? Todo este grande mal sendo infiel ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levita. Gente, até os levitas, até os profetas, até os sacerdotes casaram com mulheres estranhas, contaminando. Então, ó, é pra gente pensar. Entendeu? Assim eu purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes, dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento da lenha e tempos determinados, bem como as primícias. Ele organizou tudo. Termina falando sobre organização. E a gente traz para a nossa vida espiritual. Vai ficar orando, vendo a bagunça que está dentro de casa? Tem que botar ordem na casa, gente. Filho está na desobediência, tem que chegar, vamos conversar. Filho, olha só, a partir de hoje, tá? Eu estou botando as coisas no lugar, eu vejo que isso não está legal. Você não pode chegar a hora que você quer. Você é menor de idade, você está debaixo da minha ordenança, vamos conversar aqui. Olha, meu filho, minha filha, nós somos crentes, salvos no Jesus Cristo. Nossa família, estamos reestruturando o altar do Senhor. Não pode estar na fornicação. Aqui dentro de casa, não. Olha quanta coisa você vai ter que botar no altar. Olha, nós gastamos, fizemos custos além do que a gente podia. Estamos com dívida, vamos agora parar com essas compras e vamos resolver o que está para trás, ajustar, pagar quem a gente deve, renegociar a dívida, vender o que tem que vender para poder botar as coisas no altar. Gente, é isso que vai acontecer quando a gente passar por uma libertação profunda. Restituição, restauração. Aí você vai ver as coisas acontecendo dentro da sua casa. Aí você vai ver o mover de Deus, as portas se abrindo, os filhos passando no concurso, a gente vendo prosperidade acontecendo. Mas ele teve que colocar, ele termina dizendo, eu organizei. Ó, vai lá, Neemias 13. Eu organizei também o fornecimento da lenha, eu purifiquei os estrangeiros. Então a gente termina aqui dizendo seguinte: se você é um casal cristão, né? Como que uma pessoa cristã pode casar, por exemplo, com um ímpio? Que vem de uma tradição de outras culturas, né? Do catolicismo, do paganismo. Vai ter, ó, choque. Aí, por exemplo, vai casar. Qual vai ser o desafio na hora do casamento? Na hora da cerimônia, por exemplo? Quem é o pastor? É o pastor que vai fazer? Vai ser o padre? Vai ser o... Quem? Aí já fica ali o conflito. Você entende? Aí você tem que optar. Ou os dois vão fazer. Aí fica assim, né? Na educação dos filhos. Qual a fé que esse filho vai seguir? Não, a minha fé é essa daqui, a sua religião é essa. Então o filho fica como?
conciliar. Ele vai ter que aprender as duas coisas, aí mais tarde ele vai decidir o que ele quer. Então, olha quanta coisa você tem, que está acontecendo dentro de Israel. Era isso que Neemias ia botar a ordem na casa, né? A pressão familiar, resistências, né? Da família, da comunidade religiosa. Então, é muita coisa, gente, que você vai ter que passar. Então, para que casamentos dessa forma, né, sejam bem-sucedidos, é fundamental que ambos os cônjuges tenham essa consciência, esse conhecimento. Vai casar, precisa ajustar isso no início. Tá? Meus filhos vão ser criados nos caminhos do Senhor. Não, meu filho vai ser criado lá onde meu pai e minha mãe, aonde eu vim. Então vai ter que ser ajustado tudo isso. Então, para evitar isso, Neemias acabou com o negócio. Porque ele veio para restaurar os altares. Então, gente, aconselho o filho de vocês, aconselho a filha de vocês, que vai casar ainda. Fala, meus filhos, tá? Hoje você não está no caminho do Senhor, mas você foi criado no caminho do Senhor. Se você casar com um ímpio, com um homem que tem outra religião, você sabe que você vai arrumar um problema. Quando você resolver voltar, restaurar o seu altar no Senhor, pode ser que ele venha, pode ser que não. Então você vai ter problemas. Então, gente, para tudo isso, o livro de Neemias nos traz esse aprendizado. Olha que coisa maravilhosa. Quanto conhecimento, né? Compartilha, tá? Compartilha essa live com muita gente. Muitas pessoas. Aleluia, esse é o ponto, ó. Deus é Deus de ordem e de organização. Gente, não vai. Vocês vão orar, 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 e Deus vai falar assim, põe a casa em ordem. Lembra lá de Ezequias recebeu a sentença de morte e o profeta falou, põe a sua casa em ordem que você vai morrer. Então até para morrer tem que botar a casa em ordem, gente. Às vezes, dependendo de determinadas enfermidades, a pessoa tá ali, né, sabe que tem uma sentença de morte e ela tá naquele processo ali de botar a casa em ordem. Pedir perdão a um, pedir perdão ao outro, ajustar aqui, ajustar ali. Então, grave o que eu vou falar para vocês. Vida plena tem a ver com posicionamento. Quer viver uma vida plena em Deus? É confissão, arrependimento e posicionamento, mudança de comportamento. Vai ter que estruturar tudo novamente. Dá trabalho. Dá trabalho. Por isso que muitas vezes você não vai ouvir esse tipo de mensagem sendo pregada. Entendeu? Porque dá trabalho. Mas olha, Neemias teve um trabalho, mas Deus foi com ele e honrou todo aquele tempo. Israel prosperou, tá? Prosperidade vem disso, tá bom? Deus abençoe vocês. Se você quer participar da mentoria, você precisa estar na lista de espera. Vou pedir, você pede aí a Juliana ou a Isabela que quer participar e coloca lá o teu nome na lista de espera, porque lá eu vou colocar uma condição especial de 50% de desconto para quem tá lá, tá? Uma mentoria como essa, gente, que eu fui fazer em vários lugares, é um custo considerável, tá? Alto. Porque são anos de dedicação, são experiências, é material, é uma vida que é deixada ali. E é justo, tá? É justo. O trabalhador, ele é digno do seu salário. E eu falo isso pra você, quem me acompanha de perto, meus filhos, meu esposo, Juliana, sabe o quanto que eu tô aqui me debruçando. Então, o mínimo que for é justo, tá? E que Deus abençoe sua vida. Vem para esse lugar, tem muito material lá. Que você possa... Eu vou colocar você lá, Jaqueline. E todos que quiserem, participa. Vale a pena, tá? Não é só para você, para toda a sua casa. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de palavra que foi liberada aqui. Eu sei que foi um alimento para muitas pessoas. E será para muita gente, Pai, ainda. Que o Senhor abençoe, meu Deus.
Que o Senhor possa prosperar quem ouvir essas palavras, que haja uma mudança, Senhor, de vida, que haja, assim, um avivamento nessa casa, porque o avivamento começa dentro, Senhor, a mudança dentro de nós. É algo que começa a transformar, a borbulhar, a querer, Senhor, queimar no nosso coração de vontade. Isso é o avivamento. Por isso, Pai, que haja avivamento nas casas, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro sobre essas vidas, Senhor, tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.